Olá, nesse vídeo vou fazer uma revisão de estruturas isostáticas. Essa revisão conta com esses 5 itens que estão apresentados aqui, que são as condições de equilíbrio, que negócio soma de força igual a zero, soma de momento igual a zero, tipos de apoio, fixo, móvel, engaste, tipos de estruturas, hipostática, isostática e hiperestática, e aí vamos falar de centroide e carga distribuída. Vamos lá. Começando aqui com as condições de equilíbrio estático. O que é que nós temos? Primeiro, olha, o que é um equilíbrio estático? O primeiro ponto é o seguinte, olha, um corpo não pode se mover e também não pode rotacionar. Isso é um equilíbrio estático. Existe um outro chamado de equilíbrio dinâmico, onde ele está se movendo e equilibrado. Nesse caso, por exemplo, é um movimento onde o corpo tem velocidade constante. O que importa é que a condição de equilíbrio, né, você está na primeira lei de Newton, que é a inércia. Então, o que nós temos que considerar agora é um corpo não pode se mover e também não pode rotacionar. E quando ele está em equilíbrio estático, ele atende à primeira lei de Newton. Soma de força vertical igual a zero, soma de força horizontal igual a zero, soma de momento igual a zero. O que quer dizer isso aqui? Soma de força vertical igual a zero. Quer dizer que ele não pode se mover na vertical. É o caso, você construiu um edifício. O seu edifício pode se mover, pode afundar, pode subir? Não. Então, você tem que projetar para ele ficar parado. Soma de força horizontal igual a zero. Quer dizer que ele não pode se mover na horizontal. Projetou o edifício. Ele pode se mover para frente e para trás? Não, seu edifício tem que ficar parado. Então, na hora de você projetar, tem que fazer com que a soma das forças horizontais seja nula. Então, um exemplo, no caso da vertical, é o peso, né? A fundação dele tem que suportar o peso para que ele não afunde, por exemplo. No caso da horizontal, o vento. A força do vento é uma força muito grande e você tem que projetar a sua estrutura para que ela suporte bem a força do vento, para que ela não se locomova. Ou no caso de uma barragem, por exemplo, de água e de lama, tem que ficar parada. Né? Tem ali a força horizontal da água e da lama, tem que ficar parada. E também não pode rotacionar. Você monta a viga da tua estrutura, né? Você não quer que a viga do que você montou ali, que ela rotacione e caia. Então essas são as condições de contorno. Vamos ver aqui, olha, alguns exemplos, mantendo aqui nesse ponto. Então, por exemplo, o primeiro caso, o que eu vou colocar aqui como soma das forças igual a zero? Eu tenho, por exemplo, olha, o peso dessa estrutura está atuando para baixo. Então aqui eu vou desenhar o peso, mg. E o que tem que fazer? Tem que ter uma força para cima, que eu vou chamar aqui de uma reação vertical, como o meu está aqui no ponto A, uma reação vertical em A que não deixa ele afundar. Então tá o peso, a fundação vai ter que suportar isso. Se houvesse, por exemplo, uma força F puxando ele aqui para frente, por exemplo, se fosse a força do vento, para ele não se mover, o que você tem que garantir aqui? Que ele tem que estar travado no chão. Então, por exemplo, vou botar um prego aqui, travando ele no chão. Então, se você tem essa força F puxando para frente, o que vai acontecer? Eu vou ter uma outra força, que eu vou chamar aqui de uma reação horizontal no ar, travando esse meu sisteminha. Daí, eu vou ter essas condições, ó, lei de Newton, na vertical. Soma das forças verticais igual a zero. Adoto, por exemplo, que para cima é positivo. Ou seja, eu tenho que, na hora de somar essas condições, eu tenho que o RVA menos mg é igual a zero. É isso que eu tenho. Está parado. Também tem a outra condição, que é soma das forças horizontais igual a zero. Vou adotar aqui, por exemplo, que para a direita é positivo. Aí quem que eu tenho? F para a direita positivo, RHA para a esquerda negativo. Então, olha, a soma das forças horizontais é nula. Com isso, eu faço o meu projeto com bastante segurança e ele fica estável.
Mas temos também essa outra situação aqui de baixo. Veja que eu tenho uma viga, uma estrutura, que tem aqui só um pino. Se é um pino, né? É como se você segurasse uma régua bem de levinha. Ela pode o quê? Rotacionar. Então, essa viga aqui, ela poderia sofrer uma rotação. Vou fazer aqui, olha, como se ela pudesse rotacionar desse jeito. Mas a gente não quer isso, a gente quer que essa viga fique equilibrada. Para ela ficar equilibrada, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu preciso, então, colocar um outro apoio. Vou, por exemplo, nessa situação, eu vou colocar um apoio tipo uma roda. Então, agora aqui ele está travado e aqui tem tipo uma rodinha. Essa viga agora vai rotacionar? Não, ela está... Esse apoio, essa viga aqui, está bem no centro da roda. Então, ele não rotaciona. Mas o que vai acontecer, por exemplo? Esse camarada aqui, ele vai também dar uma travada na vertical, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, olha, uma reação vertical aqui. Se eu puxar esse carrinho para a direita, ele não vai, porque esse daqui dá uma travada também. Vou chamar de RH. Esse outro aqui não deixa descer, então vou chamar de RVB. Né? E além disso, tem o peso desse objeto, por exemplo. Então, esse objeto aqui, essa viga está pesada, está aqui, olha, MG. Então, você tem essas situações. Mas o que importa nesse caso, e aí eu não vou escrever nesse momento como eu botei ele em cima, é que você obedece à condição de que ele não pode rodar, então a soma de momento vai dar zero, adotando, por exemplo, como anti-horário positivo. Também garanto que ele não pode descer nem subir, ou seja, esse apoio aqui, o A, e essa rodinha no B não deixa ele descer nem subir. Então vamos ter que a soma das forças verticais é igual a zero, positivo para cima. E também garantir que, como esse apoio A está travado, que essa estrutura não pode se mover nem para frente nem para trás. Então a última condição aqui é que a soma das forças horizontais vai dar zero. Atendemos todas essas condições. Daí que eu botei que soma de momento igual a zero. Mas o que é um momento da estrutura, por exemplo? O que é um momento? Momento é um produto do braço pela força. O que quer dizer braço pela força? É o seguinte, olha, a gente aplica força num determinado ponto, mas eu tenho que definir onde que está a minha origem. E nessa situação aqui eu vou definir que a origem está nesse ponto. Então, o braço é a distância da origem até chegar na força. Deixa eu pegar aqui, ó, e desenhar para vocês essa situação. Quem é a minha origem? A minha origem está aqui. Então eu tenho que medir a distância dele até onde? Até a força. Olha, a força está nessa posição. Essa distância que eu vou anotar aqui, esse é o meu braço. Como eu desenhei ele na direção X, eu vou chamar de braço X. Tá bom? RX, porque olha, eu disse aqui em cima que o R é o braço, a unidade é metro. Mas essa força está em ângulo. A gente também não vai trabalhar com a força em ângulo. Como que nós vamos fazer nessa situação? Eu tenho que decompor a força na horizontal, sempre decompondo na direção dos eixos que eu escolhi, dos eixos cartesianos aqui escolhidos. Então eu vou ter que decompor ele na direção do eixo X e vou decompor também essa força na direção do eixo Y. Então aqui estão as situações. Uma coisa importante quando a gente observa essa situação é, se eu fizer essa força horizontal, aqui, olha, que está bem sobre o eixo dessa estrutura, eu consigo produzir uma rotação dessa estrutura? Não. Se eu aplicar essa força Fx aqui, eu poderia até mover essa viga para a direita, se ela não tivesse travada ali. Mas rotacional não rodo. Quem é que vai rotacionar? É o Fy, tá bom? Então uma coisa que tem que estar clara é, nós só vamos trabalhar com as forças ou as direções nos sentidos das coordenadas x e y. Você pode escolher esse eixo à vontade, mas o que importa é que tem que ser sempre na direção de x e direção de y. Dessa forma,
quando a gente olha para essa estrutura, nós vamos perceber que o momento é o seguinte, olha. O meu momento vai ser. Meu momento vai ser. Quem é que vai conseguir rodar? É essa força Y aplicada a essa distância Rx. Então vai ser Rx vezes Fy. Percebam que no caso dos momentos, nós sempre vamos ter essa condição, que é o momento é braço vezes força, porém, eles têm que fazer 90 graus. Ou seja, se o braço está na direção X, a força tem que estar na direção Y. Deixa eu fazer aqui um outro exemplo para a gente poder visualizar isso melhor. Vou desenhar essa estruturinha aqui. Está aqui a minha estrutura, certo? Vamos colocar a origem, por exemplo, aqui, né? Ou seja, esse pontinho preto está ali. Vou desenhar agora como azul aqui a origem. E vou aplicar uma força, do mesmo jeito que está ali, né? Para a gente não complicar muito. Apliquei a força F aqui. Repare que eu vou manter o mesmo eixo coordenado x e y. Dessa forma, quando eu medir a distância da minha origem até a força F, que é essa distância aqui, ó. Tá vendo? É a distância da origem até o ponto que está aplicada a força. Esse meu braço, o que ele é? É um braço vertical, olha. Então ele é um RY. E na hora de eu fazer a decomposição dessa força F, eu vou ter um F para cá, que vai ser o Fx, né? Está na direção desse eixo X. E eu vou ter esse F para cá, que vai ser meu Fy, por estar aqui, ó, na direção do eixo Y. Quando você olha essa situação, como que você vai dizer, ou como que você vai calcular o momento? Sempre será braço vezes força. Mas esse braço está em qual direção? Opa, meu braço está na direção Y. E a minha força? A força Fy, se você olhar, não consegue rotacionar essa viga. Mas a força Fx rotaciona. Então é Ry vezes Fx. Percebam nessas duas situações que nós temos aqui, que para a gente calcular o momento, nós sempre fazemos o quê? Braço e força tem que ser perpendicular, tem que fazer 90 graus. Se um está em Y, o outro tem que estar em X. Aqui, olha. Se um está em X, o outro tem que estar em Y. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente vai trabalhar com essa questão de momento. Tá? Então, esse é o momento. É braço vezes força, lembrando que é sempre braço e força tem que fazer 90 graus. Olha, X o braço, força em Y. Y o braço, força em X. Agora nós vamos aqui para um outro ponto, que são os tipos de apoio, os vínculos. Na primeira consideração que eu vou fazer, eu vou levar em conta os movimentos possíveis que essas estruturas podem ter. Então aqui nós vamos ter um apoio móvel, fixo e o engaste. Notem a representação de apoio móvel que eu tenho, né? Por exemplo, uma rodinha, algo que se move aqui, ó, botei rodinha também se move. Esse aqui eu botei afastado do solo, como por exemplo, como se o atrito fosse desprezível, e aqui também meio circular, ou seja, um contato mínimo. Já esse aqui é fixo, olha, o apoio está preso aqui no chão, e o engaste, que eu vou detalhar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas agora eu quero falar da liberdade de movimento e não das travas dele. Quando eu olho liberdade de movimento e eu penso nesse aqui, a primeira coisa, atrito desprezível ou tem rodinha, ele pode se mover para um lado e para o outro. Então, olha, essas são as liberdades de movimento. A primeira delas, esse camarada não está preso no chão. Então, ele pode se mover para a direita ou para a esquerda, por exemplo. Mas, além disso, isso aqui também é um pino. Ele não é uma trava, ele tem aqui um pino. É como se, volto a dizer, se você segurasse tua régua de levinho. O que acontece? Ela pode rodar. Então, ele também tem uma liberdade de sofrer uma rotação. Então, esses que eu estou desenhando aqui são liberdades de movimento. Um apoio móvel
tem quais liberdades de movimento, então? Um apoio móvel pode tanto se mover na direção do plano, tá vendo? Pode se mover na direção do piso, assim como também a estrutura que está apoiada nele pode fazer o quê? Rotacionar, como vocês veem, tá? Já no caso do apoio fixo, ele não pode se mover na direção do plano, ele está travado. Mas essa viga apoiada nele pode sofrer o quê? Essa viga que está apoiada nele pode rotacionar. Então, no caso de um apoio fixo, ele tem uma liberdade de movimento de rotação. E o engaste? O engaste não possui liberdade de movimento. Tá? Aí é como se você segurasse bem forte a tua régua. Ela não vai cair, não roda, e nem vai para frente nem para trás. Tá? Então, esse é o engaste. E essas são as liberdades de movimento. Mas o que a gente vai trabalhar sempre é com as restrições ao movimento. Mas tenham clara noção de que, especialmente aqui, essa parte, olha, que no apoio móvel ou no apoio fixo, as vigas podem rotacionar. Agora vamos aqui, olha, para as restrições de movimento, que é o que nós vamos trabalhar o tempo todo aqui. No caso de um apoio móvel, lembra que eu mostrei lá atrás? Ele pode rotacionar e também pode andar para a direita ou para a esquerda. Ele não pode se mover para onde? Ele só não pode se mover na vertical. Então ele tem uma restrição vertical ao movimento. Isso aqui é o V de vertical. Esse outro igual, ele tem, olha, eu estou chamando aqui de vertical, mas na verdade a restrição que ele tem é uma restrição perpendicular ao plano de contato. Olha. Então essas são as restrições desse apoio. Todas as restrições perpendiculares ao plano de contato. Aqui o meu plano, que é o piso, está na horizontal, então a restrição é vertical. Se fosse uma parede, ou seja, esse apoio seria então vertical. E aí, para onde estaria a minha restrição? Eu vou dar uma desenhada aqui embaixo. Se fosse uma situação assim, ó, aqui é minha parede e eu vou colocar aqui o meu apoio dessa forma. Né? Então, rodinha, rodinha. E vou colocar a viga, por exemplo, aqui para frente. Você já viu claramente que essa estrutura aqui vai sofrer algum problema, né? Para onde que vai estar a restrição de movimento? Ela pode descer, assim como essa viga pode rotacionar. Só não pode ir para onde? Entrar na parede, por exemplo. Então, a minha restrição ao movimento aqui, olha, sempre perpendicular ao plano, minha restrição ao movimento, nesse caso é uma restrição horizontal. Agora vamos para o apoio fixo. Quais são as restrições? O apoio fixo também é como se fosse o pilar de um edifício ou de uma ponte, não pode deixar se mover na vertical. E também não pode deixar se mover para onde? Para frente ou para trás. Então, olha. Então aqui está a restrição horizontal. Essas são as restrições. No apoio fixo, a estrutura nem pode subir nem descer. Você projeta para que suporte isso. E nem pode deixar se mover para a direita ou para a esquerda. Mas a viga que está aqui, ela pode rotacionar. Então as restrições são duas restrições aqui. E no caso do engaste tem. Você botou a viga. Nesse caso, a viga não pode rotacionar nem nada. Então, olha, primeira restrição que nós temos, uma restrição vertical. Ela também não pode andar para frente e para trás. Você coloca ali a viga na parede, ela tem que ficar travada na parede. Tem uma restrição horizontal. E a última, que ela não pode rodar. Então ela tem uma restrição à rotação. E o camarada que vai causar essa rotação, quem que é? A gente vai chamar de momento. Né? E aqui igual, olha, esse poste, por exemplo, esse pilar, não pode se mover na vertical, não pode se mover na horizontal e não pode rotacionar também. Então nós temos essas restrições aqui. Percebemos então que no caso do apoio móvel tem uma restrição. Uma restrição. No caso do apoio fixo tem duas restrições. E no caso do apoio do engaste, nós temos três restrições. Ok? Então foi lá, uma restrição móvel, duas restrições fixas, três restrições engaste. E é só isso, não existe outro tipo de apoio.
a gente tem que dominar muito bem todos esses que estão aí. Sabendo já essa parte dos apoios, aí nós vamos chegar aqui, olha, na questão dos tipos de estruturas. Que nós temos 3 tipos de estrutura: hipostática, isostática e hiperestática. Vamos começar analisando essas hipostáticas. Características delas, e aí eu vou associar com o que a gente andou fazendo aí atrás. Características dessas estruturas aqui são as seguintes. Olha, uma hipostática, elas são instáveis. Por que ela é instável? Instáveis. Está escrito errado aqui, tá? Então, estruturas hipostáticas são instáveis. Não possuem equilíbrio estático. O que quer dizer isso? Olha, ela tem 2 apoios móveis. Com 2 apoios móveis, quais são as restrições possíveis? Uma restrição vertical aqui no A e uma restrição vertical no B. Isso quer dizer que ela pode se mover para a direita e para a esquerda. Então, quando você faz uma estrutura dessa, ela pode se mover. Então, ela, tá vendo? Ela pode se mover. Então, possui menos restrições do que as equações de equilíbrio. O que quer dizer menos restrições do que as equações de equilíbrio? Vamos lembrar as equações de equilíbrio. Soma de momento igual a 0. Soma de força vertical igual a 0. E soma de força horizontal igual a 0. Nós temos 3 equações de equilíbrio. Quantas restrições nós temos? 2. Então, essa é a questão. São 2 restrições para 3 equações de equilíbrio. Então, há menos restrições do que as equações de equilíbrio, ou seja, você não consegue garantir o equilíbrio dela. Né? Lembrando que a gente não fala de matemática, a gente está falando do que acontece com uma estrutura de verdade. E para garantir o equilíbrio total de uma estrutura, temos que garantir que ela não se mova na vertical, não se mova na horizontal e nem rotacione. Tá bom? Eu vou aproveitar e já vou consertar esse instáveis aqui. Deixa eu consertar. Tomar um tempinho do vídeo, mas já vamos deixar isso correto, né? Eu espero perceber quando verificar outro problema. São instáveis. Ótimo. Agora nós vamos passar para essa outra condição aqui, que são as estruturas isostáticas. O que elas são? Estáveis. A gente diz que elas são estaticamente determinadas. E o principal, possui um número mínimo de restrições para garantir o equilíbrio estático. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Esse aqui o que é? Um apoio fixo. Quais são as restrições? Vertical e horizontal. Então tá lá, olha, desenhei as 2 restrições aqui. É apoio fixo, tem restrição vertical e horizontal. Esse aqui, apoio móvel. Então tem restrição apenas vertical. Quantas restrições nós vimos? 3. Ó. Quantas equações de equilíbrio nós temos? 3 também. Vamos agora para o engaste, um outro tipo clássico, né, de estrutura isostática. Ele não pode se mover na vertical, não pode se mover na horizontal, está equilibrado, certo? E também não pode rotacionar. Então a gente percebe aqui quantas restrições ao movimento ela teve. 3. Essa daqui não tem momento, né? O que nós garantimos? Ela não roda, por quê? Porque eu botei esse apoio desse lado, então não deixa a viga descer. Tá? Ela está ali bem equilibrada. Então aqui, ó, 3 restrições e aqui 3 restrições. Isso é uma estrutura isostática. Possui o número mínimo de restrições para garantir o equilíbrio estático. Ou seja, o número de restrições é 3 e o número de equações também é 3. Então como é que eu vou fazer? Não vou copiar de novo, só vou dar um copiar aqui, olha. E vou colocar aqui embaixo. 3 restrições, 3 equações de equilíbrio. 3 restrições, 3 equações de equilíbrio. Está garantido. Vamos para o próximo, que é o último caso, que são as estruturas hiperestáticas. Vamos dar uma analisada nessas hiperestáticas para ver as condições que nós temos. Opa, essa aqui, olha, repara que já tem uma diferença até das outras que eu montei, né? Aqui é um engaste. Quais são as restrições no engaste? Restrição
vertical, restrição horizontal e momento. Se tem engaste, tem momento. Aqui nesse outro, também, olha, restrição vertical em C, restrição horizontal em C e também o momento. Nós temos, engaste tem 3 restrições. Tá? Aí esse cara aqui, o que é? É um apoio móvel, então tem uma restrição apenas. A gente já faz isso por padrão. Pode até ser que algum deles dê 0, mas o que importa é quantas restrições tem um engaste? 3. Quantas restrições tem um engaste? 3. Quantas restrições tem um apoio móvel? 1. Quando você soma isso aqui, quantas restrições tem aqui, que são as vermelhinhas? 7 restrições. Quantas equações nós temos? 3 apenas. Percebe que está equilibrada, né? Mas tem muito mais restrição do que a gente consegue calcular. Aí quando eu venho para esse caso, olha, apoio fixo. Então eu tenho uma restrição vertical e uma restrição horizontal. Aqui é móvel, tenho uma restrição vertical apenas. Móvel, uma restrição vertical. E aqui, uma restrição vertical. Percebe que nesse exemplo que eu dei aqui, o segundo, agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5 restrições. Esse aqui, 7. Em ambos os casos, nós temos mais restrições do que o número de equações da estática. Dá para resolver? Não. A gente sabe que a gente precisa ter o mesmo número de equações que o número de incógnita, que são as restrições, para conseguir fazer a resolução. Com isso, nós temos a seguinte definição para a estrutura hiperestática. Elas são estáveis. Você vê que isso aqui está bem travado. Mas elas são estaticamente indeterminadas. O que quer dizer estaticamente indeterminadas? Quer dizer que eu não consigo resolvê-las somente com as 3 equações da estática. É isso que quer dizer o estaticamente indeterminado. Não consigo resolver somente com as 3 equações da estática, porque elas têm mais do que 3 incógnitas, ou mais do que 3 reações de apoio. E aí é o que eu escrevo aqui no final. As estruturas hiperestáticas possuem mais restrições ao movimento do que o mínimo necessário para garantir o equilíbrio. Mas muitas estruturas precisam disso, né? Você vai montar um edifício, você vai botar vários pilares. Montar uma ponte, vários pilares. Então, essas situações existem. Mas são as situações mais complexas para fazer o cálculo. Nosso foco é em estruturas isostáticas. Daí, resumindo tudo isso, o que nós temos? 3 equações de equilíbrio para poder resolver tudo. Soma de momento igual a 0, soma de força vertical e soma de força horizontal. E com 3 equações de equilíbrio nós resolvemos 3 incógnitas, ou seja, 3 restrições, 3 reações de apoio. Esse aqui é resumo para estruturas isostáticas. E é o que nós vamos trabalhar esse curso inteiro. Já caminhando aqui para o final da revisão, nós temos centroide. 2 figuras só que a gente tem que dominar bem, que é retângulo e triângulo. Primeira coisa que a gente tem que saber, antes de calcular centroide, é a área. Como é que calculamos a área do retângulo? Base vezes a altura. Essa é a área base vezes a altura. Tá? Centroide é o ponto de equilíbrio daquela figura. O retângulo vai estar equilibrado onde? Bem na metade dele. Então eu botei aqui, ó, centroide X com a barrinha em cima, centroide Y com a barrinha em cima. O retângulo está equilibrado bem na metade. Então, onde que é o centroide X? Metade da base. Onde é o centroide Y? Metade da altura. Está lá equilibrado. Centroide do retângulo, metade da base, metade da altura. Ou seja, é no meio do retângulo que você o equilibra. Agora vamos passar aqui para o triângulo. Área do triângulo. Ó, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Tá aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2. Um retângulo nada mais é do que metade de um retângulo. Eu pego esse retângulo aqui, ó, traço uma diagonal dividindo no meio, eu vou ter um triângulo, né? Então, a área do retângulo é metade dessa base do retângulo, que são a área do triângulo, metade da base do retângulo. Dá uma olhada na equação, inclusive. Então, base vezes altura dividido por 2. E o centroide? O centroide do triângulo, ele está nesse ponto que eu desenhei.
Se você pegar um triângulo, desenhar, cortar em papel, né, ou madeira, o que for, e for equilibrar, você vai perceber que é nesse ponto que você vai equilibrar. Esse ponto está exatamente a 1/3 da base, ou seja, eu vou pegar aqui, desenhar uma linha fina. Essa distância aqui, olha, essa distânciazinha é 1/3 da base. Assim como também é 1/3 da altura, ou seja, essa distância daqui até aqui é 1/3 da altura. Isso nós temos que saber bem. Mas agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos que eu fiz aqui para a gente poder compreender isso melhor. Tá lá. Como que a gente pode compreender melhor o que é 1/3, etc. e tal? Eu vou dividir o triângulo. Para facilitar, eu vou dividir só esse daqui desse jeito. Ó. Né? O que eu estou pensando ali 1/3, repara que eu estou dividindo a cada 2 quadradinhos na base. Olha, 1, 2, fiz uma linha. 1, 2, fiz uma linha. 1, 2. Esse aqui acabou passando um pouquinho, eu errei. Então aqui, olha, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Né? E para cima a mesma coisa. Olha. 1, 2, aí eu vou traçar uma linha. 1, 2, tracei uma linha. E aqui, 1, 2 e 1, 2. Esse aqui eu vou dar uma melhorada nele, porque eu não tinha reparado que eu tinha desenhado mal feito. Né? Então vamos redesenhar esse retângulo aí, esse triângulo, desculpa. Vamos dar uma redesenhada nele só para ficar bacana. Né? Então, para não haver erro, né? Inclusive, pode ser também interessante ver o processo aqui de desenho para deixar tudo muito claro, né? Então, o centroide dele tá aqui assim. E aí é que eu vou desenhar aquelas linhas que eu cortei, ó, dividir aqui, 1, 2, dividir, 1, 2, dividir e 1, 2 para lá. Agora que já está tudo desenhado, a gente pode, inclusive, fazer o seguinte. Eu vou puxar essa barra de ferramentas aqui para baixo. Eu vou colorir. Você percebe, né, que você vai equilibrar, você tem que mais ou menos botar tipo o peso de um lado igual o peso do outro lado. Então, olha, eu vou colorir de vermelho esse pedaço, que é o pedaço mais pesado, né? Vamos dizer assim. Aqui, como eu dividi na vertical, olha. Então, esses aqui seriam os pedaços mais pesados. Vou equilibrar. E eu vou colorir de azul a outra parte. Né? Já que o centroide está ali, ó, vou colorir de azul aqui a outra parte. Então, a mesma coisa aqui. E para cima também. Aqui azul e aqui para lá. Como que a gente vai ver, ou que a gente nota agora, essas questões de centroides? Esse pedaço aqui vale quanto? Esse pedaço vale 1/3 da base, olha. Por quê? Dividir em 3 partes, isso aqui é uma parte de 3. Quanto que vale esse restante aqui? 2/3 da base, ó, 2 partes de 3. E vamos fazendo isso para os outros também. Quanto que vale os azuis aqui? São 2 partes de 3, olha. 2 partes da base de 3. E isso aqui? Uma parte de 3. E a mesma coisa aqui para a altura. Quanto que vale isso aqui, olha? Aqui é uma parte da altura, h sobre 3. E o restante? Aqui tem 2 partes de 3, olha. Então, 2 partes de 3. E a mesma coisa lá do outro lado. Quanto que vale esse aqui? Eu acabei fazendo igual, né? Então, também é uma parte de 3 e 2 partes de 3. Na hora de você, então, fazer o seu cálculo do centroide, você tem que ver onde que foi definida a origem. Ah, defini minha origem aqui. Então, teu centroide está onde? Se a minha origem é essa, seu centroide é uma parte de 3. Ah, minha origem está aqui. Se minha origem é essa, seu centroide está onde? Essa daqui, ó. 2 partes de 3. É isso que nós contabilizamos. E a mesma coisa faria aqui para a vertical. Esse centroide, se eu botei minha origem aqui, uma parte de 3. Esse outro eu vou mudar, né? Eu vou botar a origem aqui em cima. Então, quanto que vai dar o centroide se eu botar minha origem ali? Tá aqui, ó. 2 partes de 3. Então, essa é a ideia do centroide. Tá bom? E
isso tudo que eu falei de área e centroide é para a gente poder finalizar aqui com a questão de carregamento. Nós vamos precisar dar uma entendida no que é o carregamento, né? Que é o seguinte, olha, carregamento é o W. Ele é uma carga distribuída, a força está distribuída ao longo desse trecho aqui da viga. Só que na hora de fazer o cálculo, eu preciso fazer o cálculo encontrando uma força equivalente a esse carregamento. A força equivalente é a área do carregamento. Qual é a figurinha do carregamento que nós temos aqui? Retângulo. Então a área vai ser o quê? Nesse caso, a área do retângulo, que é a base L, tá vendo? Vezes a altura W. Então essa é aqui a força. É importante saber que a unidade do carregamento é Newton dividido por metro, ou quilonewton dividido por metro, ou tonelada-força dividido por metro, e o comprimento é metro. Com isso, a força vai dar sua unidade em Newton, quilonewton ou tonelada-força, por exemplo. Tá? O primeiro caso, então, é força equivalente ao carregamento. É a área daquela figurinha. E o centroide? O centroide do retângulo é metade da base. Certo? Deixa eu fazer, então, esse desenho aqui, dessa estrutura que a gente teria que fazer tipo DCL. Então, ó, eu vou desenhar a viga. Vou desenhar o carregamento, mas eu não desenho agora o carregamento com as flechinhas. Eu só desenho aqui um retângulo. E o que eu preciso colocar? A força equivalente, olha, que é o F. É esse cara que eu vou trabalhar. Para isso que eu calculei, o F, que é a base L vezes a altura. Além disso, eu preciso colocar também as outras informações, né? Como, por exemplo, olha, primeiro eu vou colocar aqui a restrição vertical no apoio A, restrição horizontal no apoio A e a restrição vertical no apoio B. E eu tenho que definir o seguinte, a origem é onde que nós vamos colocar sempre no apoio com maior número de restrições. Ou seja, ou vai ser um apoio fixo, ou vai ser um engaste. E agora eu preciso colocar aqui as distâncias. Eu vou ter essa distância da origem até a força e a outra distância total até o B. Mas eu quero saber quanto que vale essa distância. Eu já tinha dito aqui que o centroide é L sobre 2, ou seja, metade da base. Posso trabalhar só com isso? O metade da base é isso daqui, olha. Esse é metade da base, L sobre 2. Mas na hora de eu fazer o cálculo, eu preciso da origem até chegar ali. Então, quanto que vale isso da origem até chegar ali? Tem a primeira parte, que é o A, e a segunda parte, que é o L sobre 2. Isso aqui tudo, na verdade, que é o meu centroide. Então, nunca se esqueçam que na hora de calcular o centroide, você tem que ir da origem até chegar na força calculada. Esses são os pontos principais. A mesma coisa vale para o triângulo. Agora, olha, cheguei aqui no triângulo, como é que vai ser? A força é a área do carregamento, mas o carregamento ele é um triângulo, ou seja, base vezes a altura dividido por 2. Está aqui, olha, força. Base, L, altura, carregamento, dividido por 2. E o centroide é 1/3 da base. Maravilha, mas vamos ver nessa situação como que fica esse 1/3 da base aí. Vou fazer aqui o DCL dessa estrutura. O DCL é o diagrama de corpo livre, né? E aí vamos colocar então o carregamento. O que eu recomendo sempre é, já chega aqui e já coloca a força na posição que você acha que é certa. E você olhando para ela, para a figura, já para equilibrar, você já vai perceber que a força está por aqui assim. Agora vamos colocar as restrições, né? Ou seja, as reações de apoio. O A é fixo, então tem uma restrição vertical e uma restrição horizontal. E o B é móvel, uma restrição vertical. Beleza, agora você vai fazer assim, e esse centroide? É 1/3 ou é 2/3? A gente tem que ver onde é que está a origem. A minha origem no apoio com maior número de restrições. Com isso, eu vou pegar aqui e vou desenhar fino essa distância aqui.
se fosse só o triângulo, mas no final das contas eu preciso calcular o quê? Preciso calcular isso tudo, não é? Esse primeiro trechinho aqui é o trecho A. E o outro, que é a continuidade, aí eu vou apagar esse pedaço. Quanto que dá o restante aqui? Aí você pega essas anotações todas, dá uma olhada e você vai ver que isso aqui, olha, esse aqui é o pedaço pequeno. O pedaço pequeno é 1/3 da base. Então, meu centroide aqui, olha, 1/3 da base. Mas é esse que eu vou trabalhar nesse exercício? Não, eu tenho que ver a partir de onde está a minha origem. Minha origem está no A. Então, qual é a distância do A até chegar no F? É o primeiro pedacinho, o A, mais 1/3 da base. Então, de modo geral, o centroide é isso aqui. Ó. É a distância da origem até chegar naquela força F que está aqui. Certo? Esses são os pontos. Primeiro, saber sempre que centroide, 1/3 da base se for o trecho pequeno. Mas eu tenho que contar a distância da força até a origem. Então, olha, é 1/3 mais o Azinho que está ali. E aí, para dar opções aqui, fiz essa alternativa. Força de novo, né? Base vezes altura sobre 2, porque é um retângulo. A minha origem está no ponto A também. E o centroide, como é que fica? Vamos fazer o diagrama de corpo livre para a gente poder visualizar bem o que está acontecendo aqui. Deixa eu desenhar aqui mais grosso. Então, está aqui. Aí eu vou colocar agora em vermelho. Quando você olha esse tipo de triângulo, onde você vai colocar força? Aqui, olha. Você olha e já vê a posição que vai colocar. E isso te dá muita agilidade, né? Então depois, olha, nós vamos ter a reação vertical em A, reação horizontal em A, porque esse cara é o apoio fixo, restrição vertical em B. Então aqui todas as restrições. Quais são as distâncias que nós temos aqui? Tem essa distância, a primeira até chegar no triângulo, que é a distância A, e eu vou ter essa outra distância. Essa distância que eu desenhei agora, o que que é? Você fala, opa, eu andei um pedação. Se andou um pedação, é 2/3 da base. Então tá aqui, olha, 2/3 da base, que eu acabei desenhando o B, né? Mas seria o L. E deixa eu ver aqui para trás como é que ficou isso. Ali estava L mesmo. Então aqui ficou ruim. Vou trocar 2/3 da base. E aqui também. Para poder ficar tudo correto, né? Então vamos lá. Pegar aqui, preto. Então 2/3 da base, 2/3 da base. Na hora de calcular essa força, então, triângulo, base vezes altura sobre 2. Centroide, aqui, olha, olhando só para o triângulo, você percebe que nessa posição é o 2/3 da base, ou seja, 2/3 de L. Então, o centroide vai ser o A, partindo da origem até chegar lá naquele ponto, é o A mais 2/3 da base, e está ali o valor que nós vamos precisar. Tá? Então, olha, meu centroide e a minha força. E daí, para poder finalizar todo esse processo, eu resolvi fazer aqui uma opção de botar a origem no B, porque a gente não pode ficar condicionado a fazer tudo sempre igual, né? Se a origem está no B, quanto que vai dar a força? Também é triângulo, base vezes altura sobre 2. Mas agora, quando você olha para esse triângulo aqui, e daí eu vou fazer o DCL do lado de cá, vou fazer aquele triângulo, né? Então, olha, o triângulo está aqui. A força está nessa posição. Vou colocar as restrições. O B agora é o fixo, então o B tem duas restrições. E o A tem uma restrição. Se está desse jeito, a minha origem vai ficar onde? No B. E daí, na hora de medir as distâncias,
É importante também que você já comece a fazer o seu desenho vindo de lá para cá, olha. Minha origem está ali, então eu vou ter que medir essa distância, que vale quem? B. E eu vou ter também que medir essa outra distância aqui. Quanto que vale essa outra distância? Opa, é o trecho que eu ando muito, que vem do ângulo agudo para chegar ali. Então esse trecho é 2/3 da base. Com isso, esse meu centroide aqui, eu posso escrever que vai ser B, ó, eu vim da direita para a esquerda, B mais 2/3 da base. E a mesma coisa nesse outro, para a gente poder terminar essa revisão. Vou fazer o DCL aqui do lado. O triângulo agora está invertido. A força, eu olho e já vejo que ela está nessa posição. E aí eu vou colocar as reações de apoio, né, ou as restrições ao movimento. Então tem RVB, RHB aqui. Não saiu a letra. Tá, RHB e o RVA. Onde que vai estar a minha origem? Onde tem mais restrições. O que a gente deve fazer? Primeiro, né, para não gerar nenhuma confusão, vou marcar a distância da minha origem até começar a figura. Quanto vale essa distância aqui? B. E depois esse outro trecho. Quanto que vale esse trecho? Ah, é o trecho curto. Se é o trecho curto, é 1/3 da base. Com isso, quanto que vai dar o meu centroide? Tem que ser da origem até chegar na força, ou seja, B mais 1/3 da base. Essas, então, são todas as informações que a gente tem e que precisa. Eu recomendo que se faça essa anotação e reveja isso na hora da prova também, tenha isso do lado, essa tabelinha, para ficar claro para vocês na hora de fazer os cálculos. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima aula ou numa próxima revisão.